Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre herança. O tema da mensagem de hoje é herança. Há algum tempo, o Espírito Santo vem falando ao meu espírito. Inclusive a gente vem falando sobre isso, sobre um crescimento da fé, um crescimento de maturidade, para que nós possamos alcançar aquilo que de fato Deus tem para nós. Amém, gente? Eu li uma frase sobre um escritor, chama Drummond Lacerda. Ele escreveu um livro, quer ver o nome do livro? Fora do Alcance das Crianças. E nesse livro ele tem uma frase, põe pra gente essa frase. Eu não mandei para você? Vou te mandar e você prepara. Vê se eu mandei. Mandei? Pode pôr. Essa frase aqui, olha. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Então, o nosso Deus é um Deus de plenitude, é um Deus de grandeza, é um Deus de promessa. Então veja que a promessa de Deus, as promessas, a plenitude de Deus, espera a gente crescer. Espera você crescer. E nós temos uma base bíblica fortíssima sobre isso. Nós temos repetido alguns cultos esse versículo, não é muito do meu costume, mas é porque eu creio que Deus tem algo que ainda não foi desperto em algumas pessoas. Coloca pra gente Gálatas 4:1, e o texto fala assim: digo, pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Você consegue entender a grandeza, o que isso aqui pode mudar a sua vida? A revelação disso aqui, deixa eu explicar para você na prática. Ainda que uma pessoa, ela é herdeira de tudo, dona de tudo, mas ainda é menino, nada vai diferir do servo. Ou seja, ela não usufrui dos direitos ainda que ela tem. Porque ainda é menino. Só que a Bíblia fala algo que não pode ser esquecido. Pois digo que todo o tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que não se trata da quantidade de tempo, se trata do seu posicionamento. Porque você pode estar na igreja 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e agir como um menino na fé, como uma menina na fé, como uma criança na fé. Mas você pode estar aqui há pouco tempo e já começar a alcançar uma maturidade espiritual, porque não se trata dos anos, se trata de um posicionamento. Assim como você conversa com pessoas que têm uma certa idade, e quando você vai conversar, você perde o tempo que você está conversando, porque dela não sai nada de bom. A pessoa tem 60 anos, tem 70 anos. Esses dias eu fui conversar com um rapaz que vende sorvete, lá onde a gente trabalha, ele passa com aquele carrinho. Aí eu pedi um sorvete, fiquei do lado dele ali. Os 5 minutos que eu fiquei do lado dele foi jogado na lata do lixo. Porque da boca daquele senhor só saiu nada que presta, lixo. Ou seja, a idade só fez ele estar cansado, só acabou com o corpo dele, mas não agregou para ele crescimento. Amém, gente? Mas a gente às vezes conversa com pessoas mais novas, e quando você vai conversar, a pessoa já passou por grandes coisas e já alcançou uma maturidade. Isso nós estamos falando sobre a vida. Agora, falando sobre a vida espiritual, nós precisamos crescer em Deus. E sabe o que é crescer em Deus? É você investir a sua fé no seu crescimento espiritual. Imagine comigo se você pega 10% do tanto que você investe
para você crescer financeiramente. O tanto que você investe de esforço na sua casa, na sua família, no seu corpo, nos seus cuidados. E você pegasse não tudo, mas 10% da força que você investe e começasse a investir na sua vida espiritual. Dá exemplo, pastor, investe na sua oração. Investe no seu jejum, investe na sua comunhão com Deus. Investe para que você permita que o Espírito Santo te molde. Se você pegasse esses 10% e investisse em servir a Deus, então a sua vida espiritual em pouco tempo, ela começaria a mudar drasticamente. E se você deixa de ser menino, deixa de ser criança, a herança é para você. A plenitude de Deus está esperando você. Você tem ideia disso? Às vezes você está pensando assim, olha, se eu trabalhar 10 anos fazendo isso e fazendo isso, você cria um plano de carreira. Não é que não tenha que criar, mas você coloca todo o mérito no esforço que você vai ter que ter. Aí eu vou alcançar o A. E aí Deus olha, Ele é Deus, é Ele que criou tudo. E ali você está, na verdade, não numa distância de tempo, não numa distância geográfica, mas talvez em uma distância de comunhão, para você alcançar aquilo que Deus tem para você. O que o Espírito Santo está dizendo, que Ele não quer que você faça parte da geração do esforço, mas que você faça parte da geração da herança. A herança é aqueles que recebem, porque são filhos de Deus, portanto, herdeiros de Deus. Deus, Ele estabelece em nós um meio de se comunicar com você, para que você seja filho de Deus, que é a sua mente. Deus fala com a gente. Deus fala com você, Deus está falando com você agora. Eu não sei o quanto da sua atenção, eu não sei o quanto dos seus ouvidos, eu não sei o quanto do seu armazenamento, porque tem coisas que nós ouvimos e não guardamos. É como um celular, que de repente você vai colocar algo e o armazenamento já está cheio, já está comprometido, não cabe nada. Então eu não sei agora o quanto do seu armazenamento está disponível para guardar o que Deus tem para você. Eu não sei se você suporta 10% da mensagem, eu não sei se é 50%, ou se você está com sede e você quer que 100% do que Deus fale fique em você. Eu não sei. Mas eu sei que Deus, Ele estabelece esse caminho. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Em Romanos, eu vou ler um versículo, por enquanto, diz assim, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou simplificar. Para você ser herdeiro, você precisa ser filho. O filho de alguém não vai herdar nada de você quando você partir, mas o seu vai. Sim ou não? Então, para você ser herdeiro, você precisa ser filho. Você pode repetir isso comigo? Para eu ser herdeiro, misericórdia. Vamos de novo? Vamos ser melhor? Para eu. Graças a Deus, agora está aqui a igreja. Então, para que eu seja herdeiro, primeiro eu preciso ser filho. Aí a Bíblia fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Então, para eu ser filho, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Amor, vem cá que você vai ser o Espírito de Deus. Vem cá para você me guiar. Olha só, o que é você ser guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus, ele vai pegar você e ele vai conduzir você. Me leva aí para algum lugar. Ele te leva, ele te conduz.
Ele te guia, ainda que você quer vir para cá, mas você é guiado por Ele, e você vai deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Obrigado. Do Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai te guiar aqui, ó. Ele vai falar com você na sua mente. Por isso, você precisa tomar muito cuidado com o que você ouve. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir. Só que tem outras coisas ruins que vêm pelo ouvir. O ódio vem também pelo ouvir. A mágoa também vem pelo ouvir. A tristeza também vem pelo ouvir. Então você tem que ser madura o suficiente para entender o que você pode dar ouvidos. Você não pode sair dando ouvidos para tudo. Você não pode sair acreditando em tudo. Porque você precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que não vai falar para você desistir. O Espírito de Deus não vai falar para você sair da casa dele. O Espírito de Deus não vai pedir para que você deixe de ter comunhão com ele. O Espírito de Deus não. O Espírito de Deus não vai te levar no que vai te fazer sofrer. O Espírito de Deus não vai te dar algo que te afaste dele. Ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa começar a trabalhar com uma libertação, para que você tenha armazenamento para Deus. Quanto mais a gente se enche das coisas do mundo, mais difícil é a gente ter ouvido para ouvir a voz de Deus. Você sabe uma das coisas que a rede sociais, a forma dos aplicativos, olha só, que eles fazem, uma das destruições que eles fazem com a gente, sabe uma das coisas? É porque ali quando você não quer ver, não quer um conteúdo, você sobe, você passa, é ou não é? A geração da tela, ela passa o que não quer. Só que a vida não se trata disso. Nós não fomos chamados para fugir. Nós somos chamados para ser libertos. Quando Faraó vem para tentar atingir o povo, Deus fala para o povo marchar, porque Deus vê um exército, Deus não vê mais escravos. E era o que Deus queria que eles entendessem. Eu não fui ao meio de vocês para que vocês fugissem do Egito. Eu libertei vocês do Egito. Vocês são livres. Vocês não têm mais um faraó sobre vocês. Vocês não têm ele como Senhor da sua vida. O Senhor agora é eu. É assim que Deus queria que o povo entendesse. Nós não podemos fugir daqui, fugir dali, fugir do outro. Quando algo te encurrala, eu fujo para cá, eu deslizo a tela como se fosse um aplicativo de celular. Não. Porque se você foge de problemas, se você foge de pessoas, se você foge de lugar, eles vão te encontrar. O problema vai te achar, outras pessoas vão te achar. Você precisa ser liberto, não fugitiva. Então aqui, Deus está dizendo: você quer ser herdeiro, você quer ser filho, seja guiada, seja conduzida pelo meu Espírito. Aí ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Diga graças a Deus. Nós não recebemos espírito de escravidão. Não recebemos algo de Deus para você ficar presa a algo que te faz sofrer. A gente já vai falar sobre isso, mas nós não podemos ficar presa a algo que nos faça sofrer. A igreja, ela ocupa algo na nossa vida que deve ser libertador, não escravidão. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, que ao nosso vocabulário significa papai. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus não apareceu para a gente ser escravo de Deus. Não recebemos espírito de escravo.
O Espírito Santo é um espírito de adoção, que a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você é filha de Deus. E não qualquer filho. O filho que tem tanta intimidade que não chama o pai de pai, mas que chama ele de Abba Pai, papai. Amém, gente? Quem está entendendo até aqui? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu me lembro quando eu tive essa experiência, há bastante tempo atrás, quando o Senhor me trouxe e um improvável, totalmente improvável. Você sabe que além de você, só um sabe como você é por dentro. Então, além de mim, eu sei que Deus sabe o quão sujo que eu estava. Um improvável. Mas um dia eu recebi o espírito de adoção e eu se tornei filho de Deus. E o Espírito Santo testificou com o meu espírito. Que dia que foi esse? Esse dia é o dia que eu não troco por nada. Aquilo que eu recebi, não há nada na terra. E olha que eu tenho muita coisa aqui que para mim importa bastante. Mas não há nada na terra que importa mais do que esse dia que o Espírito Santo testificou no meu espírito que eu era dele. Você é meu. Eu estava sentado na sala de casa e quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo testificou no meu espírito: eu te escolhi, você é meu. Eu fechei a Bíblia que eu falei: não é possível. Quando eu abro de novo Deus fala, e aí eu não aguento, eu começo a chorar, porque Deus pega o improvável, o pobre e o necessitado, Ele pega do monturo, do monte de lixo, Ele traz para perto e faz filho. Foi o que Ele fez. Então, Ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. O que você é? Herdeiro também. E a plenitude de Deus está esperando você crescer. Somos herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então existe também uma dor de servir a Jesus. Existe uma dor de seguir a Jesus. Então nós aprendemos também a sofrer com Jesus. Tem momentos que eu passo dor, sofrimento, mas eu sei que eu estou passando pelo nome de Jesus, pela missão que Ele me confiou. Então vai ter momentos que você vai passar por dor, vai ter momentos que você vai ser participante de aflições e de sofrimentos que vão vir por conta da sua vida com Jesus. Então, essa dor vale a pena o benefício. Nós vamos à segunda parte da pregação. Eu quero que você pegue cada uma dessas palavras que você vai ouvir a partir de agora. Amém, gente? Posso pregar? Então, esse sofrimento que ele vem pelo nome de Jesus, esse sofrimento é válido. Essa dor vale a pena o benefício. Outra dor que você sofra, porque o benefício, talvez você vise um benefício que não compensa, essa já não é da vontade de Deus. Eu quero que você, eu anotei aqui, porque eu quero que você grave cada uma dessas coisas aqui. Há pessoas que elas aprenderam, elas se domesticaram a ver a dor como benefício.
E essas pessoas, nem Deus pode ajudar, a não ser que ela mude essa visão. Então, tem pessoas que está doente, que tem uma doença, só que a doença que ela tem, fere alguém também. Sabe, uma pessoa que quer atingir o outro, e a doença dela atinge, ela não quer ser curada. Ela prefere continuar doente, carregando aquela enfermidade, para ver a pessoa sofrer. Porque ela entende que o benefício de ver o outro sofrer, vale a pena aquela dor que ela tem. Então nem Jesus consegue curar ela, porque ela quer aquela dor. Há pessoas que preferem, esses dias eu vi um vídeo, o cara passando no centro, eu acredito que aqui em Campinas, aí ele tinha um pacotinho assim de bala, e na outra mão ele tinha um corotinho de pinga. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Você já viu? E aí ele oferece, você só vê a mão dele oferecer para as pessoas. Você quer a bala ou você quer a bebida, né? O litro de pinga. Todas as pessoas que estão em estado de rua escolhem a pinga. Você quer a oportunidade de trabalho ou você quer a bebida? Você quer a oportunidade de trabalho ou você quer a bebida? Todas as pessoas pegaram a bebida e disseram assim: eu trabalhar? Por quê? Porque recebem benefício do governo. Então ela prefere viver com a dor da falta, do desemprego, da escassez, porque enxerga aos olhos dela que aquele benefício vale a pena. Então ela prefere ser assim, não se ocupar, não arrumar um trabalho por conta do benefício do governo. Ela vê a dor como um benefício. Nem Deus pode fazer nada por ela, a não ser que ela mude essa visão. Eu já vi pessoas aqui na igreja trabalhando doente, gente. Pessoas aqui na igreja trabalhando com dor, porque são guerreiras, guerreiros mesmo, que vai para a luta. Isso é um exemplo. Você não pode ver esse tipo de dor como um benefício. Não, eu vou ficar aqui em casa, eu vou ter isso e aquilo, porque o governo... Não, você pode, Deus quer que você seja muito mais. Hoje tem mulher que tem filhos como se o filho fosse um aluguel. Eu tenho uns meninos que trabalham comigo, que pagam pensão, e eles falam, né, o comportamento, são ex-mulheres, mas demais, tá demais. Tem uma que tem um filho com cada cara, e aí cada um paga uma pensão. Tem que pagar, criança dá super trabalho, tem que pagar, é menos do que obrigação, tinha que fazer mais. Ok, mas eu não posso também, eu estou vendo que dá dinheiro, então agora eu vou ter mais uns 10 filhos. Aí ela vê a dor como quem está entendendo até aqui? Eu coloquei mais alguns exemplos, porque eu queria aprofundar nisso. Tem pessoas que preferem, sempre fica reclamando de tudo, reclama de todas as coisas, se coloca como uma vítima. Por quê? Porque ela quer a atenção das pessoas. Tem gente, você sabia que tem gente, quantas pessoas que eu já atendi, que tudo que ela queria era a atenção. Não adiantava a orientação que a gente ia dar, não adiantava o aconselhamento que a gente ia dar, ela só queria atenção. Tinha pessoas que a gente gastava horas. Tinha um casal que eu atendia ele todos os dias da semana, em Jundiaí. Eu passava mais tempo com aquele casal do que com a Renata, atendendo. Nunca se moveram para mudar nada. A esposa manifestava com o demônio dentro de casa. Eu corria, pegava o carro, corria lá, orava, libertava, colocava eles, morava num condomínio, numa casa gigantesca. Levava para a igreja, sentava e ficava horas e horas. Ele não mudava em nada, ela não mudava em nada. Ele não mudava em nada, ela não mudava em nada. Então, o que ela quer? Atenção.
Então ela se faz de vítima, vive numa condição de vítima, porque ela vê a atenção como um benefício. Olha como que a gente pode fazer da dor um benefício muito rápido. E para finalizar, há pessoas, tem mais 2 exemplos, não vou finalizar não. Tem pessoas que preferem a solidão, de não se relacionar, de não estar em um casamento, para poder ficar com várias pessoas. Mas quando chega no seu secreto, ela se sente vazia, mas prefere a dor de ficar vazia, prefere a dor das noites em ficar sozinha, porque acha um benefício poder ficar com outras mulheres, com outros homens e não ter compromisso com ninguém. E para finalizar, tem gente que acha um benefício ficar longe de Deus para poder pecar. E esse é o pior engano que alguém pode estar vivendo. Ah, eu não vou para a igreja não, porque eu ainda estou curtindo. O diabo colocou na cabeça dela, não, eu não vou ficar perto de Deus, porque aqui ainda estou tendo benefício. Essa dor não compensa. A dor de estar distante de Deus, a dor de estar vivendo no pecado, porque você enxerga Ele como benefício. Esse é o pior dos sofrimentos. Não há benefício sem Deus. Tudo sem Deus é tristeza. Tudo com Deus é feliz. Tudo sem Deus é engano. Porque o diabo, ele tem uma base, ele é construído sobre uma base que se chama engano. Ele sabe o que você gosta, ele sabe os seus sentimentos, ele sabe o que você deseja. Então ele barganha com você a todo tempo. Eu te dou isso, eu te dou essa sensação, eu te dou aquilo, mas você tem que fazer o que eu quero. E o que ele quer nunca vai bater com a vontade que o Espírito Santo quer. O que ele quer nunca vai bater com a vontade de Deus. O que ele quer é contrário à vontade de Deus. Então a dor de estar no mundo, de ficar distante de Deus, não vale a pena, ainda que você tenha tudo do mundo. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta? O que adianta? Se referindo ao mundo todo, o que adianta? Tem jovens morrendo, tem crianças morrendo. Houve um terremoto e entre as 1.100 vítimas, e vai aparecer mais, quantas crianças não estão ali debaixo dos escombros? Adolescentes, jovens, adultos, meia-idade e terceira idade. Nós não nascemos com um chip de validade, não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. A gente vê na internet pessoas, um médico que pregava longevidade, de 32 anos morreu. O médico requisitado, que as pessoas queriam um horário com ele, que pregava longevidade. Não, você pode tomar isso, você faz isso, exercício, academia. Tinha um corpo exemplo, morreu, teve um infarto, morreu. O livro de Tiago, capítulo 5, fala que a nossa vida é como uma neblina, que logo se dissipa. Porque você está se apegando com coisas que vão passar e deixando aquilo que é eterno. A sua alma é eterna. E você tem a oportunidade de ser filha de Deus, filho de Deus. Recebemos o espírito de adoção. Para a gente finalizar aqui a mensagem, só peço mais 2 minutos. Há uma cultura aos romanos que quando eles adotavam uma criança, aquela criança tinha mais importância que um filho legítimo. Sabe por quê? Porque o filho legítimo, talvez ele pode vir até por um acidente, por um tempo que não estava programado. Mas o adotado não. O adotado foi intencional. Os pais foram lá, os pais escolheram, os pais assumiram a responsabilidade e trouxeram para casa. Então tinha o seguinte entendimento: não erre com um filho adotado. Então, o carinho que Deus tem
com os filhos de adoção, eu creio que é tão imersivo quanto um filho legítimo. Amém, gente? E tudo isso vem pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, a pedir para que o Espírito de Deus te guie. Imagine agora você a um passo de uma oração que pode liberar o seu destino e mudar a sua vida. Imagine agora Deus e o céu esperando uma decisão sua. Aquele que aprende a ouvir o céu governa na terra. Aquele que aprende a ouvir a voz de Deus estabelece na terra a sua casa sobre uma rocha. Fique de pé, por favor.